Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Através deste ensinamento dado por nosso mestre, nós podemos sim ter a certeza de que fora e dentro da igreja fundada por ele, teremos falsos profetas. Do lado de fora, eles nos seduzirão com falsas doutrinas, nos afastando cada vez mais da igreja a que pertencemos. Por dentro, nós veremos aparentes profetas justos nos desviando do caminho com seu contra-testemunho. Isso significa dizer contra-testemunho individual, o seu exemplo diário e também através do falso ensino. Vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que diz que é cristã, ela não pertence à Igreja de Cristo, mas ela começa a ensinar em nome de Jesus Cristo. Começa a falar mal da igreja, começa a atacar doutrinas importantes da igreja do lado de fora. Mas tem uma vida aparentemente caridosa, de muita retidão. Temos aí um falso profeta que está fora da igreja. Um padre, um diácono, um irmão muito respeitado dentro da igreja começa a se comportar de forma errada, dá contra-testemunho, ou então ensina exatamente o contrário das certezas de fé. Jesus não está na Eucaristia. Eu posso me confessar com Deus. Não preciso do sacramento da confissão. O padre é um ser humano como eu, por que eu vou até ele me confessar? E tantos outros sofismas são utilizados por esses falsos profetas dentro e fora da igreja, e que, na verdade, são lobos arrebatadores. Jesus nos dá um método para identificarmos falsos profetas e profetas legítimos, através dos frutos. Se os frutos deste profeta são frutos bons, nós temos um profeta legítimo. Se os frutos deste profeta são completamente ruins, negam a verdade de Jesus Cristo, suas práticas são completamente injustas, não produz boas obras, é completamente contrário ao que Jesus ensina, temos aí um falso profeta. Peçamos o discernimento do Espírito Santo para identificarmos esses falsos profetas e não nos afastemos da igreja. Se Jesus deixou bem claro que os falsos profetas são uma realidade, se ele profetizou a existência desses falsos profetas, por que você ainda duvida da sua igreja? Se o próprio Jesus disse que os falsos profetas são essencialmente lobos arrebatadores, mas estão disfarçados de ovelhas, estão dentro da igreja. Se ele deixou isso bem claro, por que você quer abandonar o caminho? Por que você quer deixar de ser membro do corpo místico que é a igreja, cuja cabeça é nosso Senhor? Reflita sobre isso. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.